Vocês estavam ouvindo uma palavra agora preciosa sobre a questão do dízimo, da oferta, o significado. Só que você tem que entender que tudo que você faz também é uma maneira de você dedicar ao Senhor. A palavra diz que em tudo que nós temos, em tudo, nós damos ao Senhor as primícias. Você sabia que os teus relacionamentos, eles têm primícias? Você sabia que o teu tempo tem primícias? Você sabia que os teus pensamentos têm primícias? Você sabia que os teus recursos têm primícias? E você gera saúde cada vez que uma primícia é estabelecida. Estabeleceu primícia em relação ao seu dinheiro? Você vai ter bênçãos. Você estabeleceu primícias em relação ao teu pensamento? Como é que eu faço isso? Quando você levanta pela manhã e você não deixa que nenhum pensamento tome o lugar do Senhor. Você governa a sua mente, você não é governado por ela. E você diz, Deus, eu quero me lembrar agora da tua palavra. E às vezes a tua mente está ali numa guerra. Vamos pensar no dia, vamos pensar nas demandas, vamos pensar nos problemas. Você diz, não, o meu primeiro lugar é dele. Bendito seja o nome do Senhor, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Primícia, saúde mental o resto do dia. Relacionamentos, quando seu primeiro toque é um toque de bênção, é declarar uma palavra do Senhor e fazer uma oração por aquela pessoa. Você estabeleceu uma primícia. Quando você pega o teu tempo e serve na casa do Senhor. Quando você libera a palavra, o evangelho, onde quer que você vá, a primícia. Quando você chega no teu trabalho e você com tuas mãos, você começa a tocar. A Bíblia diz que tudo que eu tocar é abençoado. É porque meus pés e as minhas mãos declaram o território do Senhor. Então você começou fazendo o que? Primícias. Então tudo que acontece ao longo daquele dia, você já está dando glória a Deus. É algo muito interessante. Eu gosto de falar muito isso quando a gente tem as mentorias C. Existe uma fala que eu acredito que foi muito inteligente, da Silvia Bravanel, da esposa do Silvio Santos. Ele viveu alguns momentos difíceis, uma pessoa pública, né? Mais do que qualquer outro exposto. E um dia chegaram para ela de uma maneira irônica, até provocativa, e disseram, veja só, eu queria saber, quando o seu marido tem uma atitude errada ao longo do dia, né? Você fica exposta à sua família. Como você se sente quando ele solta uma piadinha com alguém? Quando ele tem uma atitude assim, assado? E a pessoa foi meio que gerando a provocação. Ela sabiamente falou assim, olha, quando eu acordo todo dia de manhã, eu entrego o Silvio a Deus. E quando eu entrego o Silvio a Deus pela manhã, ao longo do dia, tudo que ele fizer que não combina com o que eu acredito ou com o que Deus tem, passa a ser problema de Deus e não meu. Então eu consigo me relacionar bem com o Silvio. Eita! Por quê? Porque não era sobre a postura errada dele, era sobre a convicção que aquela mulher carregava. Quando nós vemos alguém que sabe quem Deus é, essa pessoa não entra em crise a respeito da sociedade, a respeito do que fazem com ela, a respeito do que falam com ela, a respeito de como o dia se comporta. Porque afinal de contas, quando ela se levanta pela manhã, essa pessoa entrega o dia a Deus. E quando ela vai se deitar à noite, ela entrega o dia a Deus. E ela diz, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E se o Senhor está comigo, a quem eu temerei? É uma maneira muito boa de viver essa. Se você não conhece ainda, eu te desafio a experimentar. Porque você sai do lugar do protagonismo da sua própria vontade e você entra num lugar onde Deus é o protagonista da sua história. É assim que nós tomamos decisões acertadas. É assim que meninas que depois de um erro pensam, não, eu não vou manter o erro, eu não vou abortar. É assim que homens, depois de uma decepção, de uma porta fechada na cara, se levantam pela manhã e dizem, eu vou de novo, eu vou tentar mais uma vez, porque Ele está comigo. É assim que mulheres, depois de pressões, de emoções turbulentas, perdas, elas se levantam pela manhã e dizem, eu não vou parar, porque Cristo está comigo, então tudo vai bem. É assim que nos levantamos depois de túmulos fechados, que nós devemos uma história se encerrar, o nosso coração sangrando, nós nos levantamos e dizemos, o Senhor sabe o fim da história. Lauren Cunningham tem uma canção linda que ela canta dizendo o seguinte, eu conheço a fotografia, mas o Senhor é o Deus do filme completo. O que você vê hoje é estático diante do teu futuro. Talvez você acordou hoje e estão falando sobre novidade. O ano mudou, mas eu me vejo no mesmo lugar. O que é isso? Isso é a fotografia.
Deus é o Deus do filme. Deus é o Deus do movimento. Deus é o Deus que conhece o final da história. Nada que você tenha hoje em mãos é capaz de determinar aquilo que Ele tem para você. Nenhum momento de raso, nenhum momento de dor, nenhum momento de medo, nenhum momento de perda, nenhum momento de paralisia. Deus é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Quando nós vemos, muitas pessoas gostam de tatuar, nada contra, tudo posso naquele que me fortalece. Não dá para tatuar o versículo inteiro. Mas a grande verdade é que esse versículo não é só sobre fazer tudo, poder tudo e conseguir tudo. Esse versículo é sobre eu posso passar na prova e Ele me fortalece. Eu posso perder e Ele me sustenta. Eu posso ser triturado e Ele tem algo para mim. Leia o versículo completo. E quando você repetir, tudo posso naquele que me fortalece, nunca mais você vai dizer isso como um superpoder do pó do pirim-plim-plim, que você vai lá na lâmpada do gênio. Mas quando você vê isso tatuado em alguém, no seu coração, ou quando você vê isso escrito num adesivo de carro, ou quando você escrever essa frase e colar na sua parede, você vai se lembrar: eu posso no dia bom permanecer fiel e no dia mau aguardar por aquele que trabalha por mim. Que coisa linda, que Deus lindo é esse. Ah, Jesus, Jesus, estamos sempre sedentos pelo novo. Eu e você temos sede do novo. Isso é natural. Mas o grande problema não é ter sede do novo, é que a gente tem a tendência de se apegar ao velho. Então somos pessoas sedentas pela novidade, mas travadas no passado. Você já tentou fazer alguém correr sendo segurado por cordas? A imagem é basicamente essa. A pessoa tenta, mas ela está tão retida pelas cordas que ela não sai do lugar. Ela está cansando, ela está suando, ela estava tendo desgaste físico, mas ela não está chegando a lugar nenhum. Porque o passado são como cordas que deixam até a gente olhar para o novo, mas mantém a gente correndo no mesmo lugar, sem nunca mudar de estação. Lucas 5, de 36 a 39, diz o seguinte: e disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz. Isso é, não combina. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entornecerá, isso é, vai se perder o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo se deita em odres novos, e ambos juntamente ficam conservados. Ninguém tendo bebido o vinho velho, que é logo novo, porque diz: melhor é o velho. Veja que contradição. É um pouco do paradoxo que a gente vive. Jesus aqui está mostrando que a cultura ensinava o vinho envelhecido, e as pessoas tinham medo de algo novo. Mas esse mesmo Jesus, ele faz um milagre, o primeiro milagre em Canaã da Galileia, que foi um milagre dentro de um casamento. O primeiro milagre de Jesus começa num casamento. E esse milagre começa com Jesus transformando água em vinho. E o povo diz: vem cá, vamos passear junto na Bíblia, você vai comigo? Então nós falamos o quê? Que o povo diz que o vinho velho é melhor, não é verdade? E Jesus está dizendo: não se põe odres, não se põe vinho novo em odre velho. Não se costura roupa nova em roupa velha, porque é incompatível, um estraga o outro. Aí, a gente vem para Jesus de novo, o primeiro milagre dele. Cana da Galileia, no casamento. Acabou o vinho. Maria, vai Jesus. Porque tem alguns milagres que são gerados não porque a gente percebe, mas porque Deus já conhece a nossa necessidade. E de vez em quando Ele cutuca você para sair do lugar antigo. E Ele diz assim: ó, tá na hora. Se mexe, você, mas nem tô precisando. Você não precisa, você não percebe. Mas eu sou o Deus que enxerga aquilo que você necessita antes mesmo de você se atentar àquilo que eu tenho para você. Então, ó, vamos lá. Aconteceu um problema. Jesus se levanta e Ele toca aquela água. E a água se transforma num vinho. Vinho. E aí o povo já tinha tomado um monte de vinho. E quando eles começam a tomar o vinho do milagre, eles dizem: bem, todo mundo serve o melhor vinho no
começo. Porque no final, todo mundo já bebeu tanto vinho que não sabe discernir. Mas por que vocês nesse casamento estão servindo o melhor vinho no final? O vinho do milagre era um vinho melhor. Mas o vinho do milagre não era um vinho antigo, não. Era um vinho novo. Mas o vinho novo estava melhor do que o melhor que eles tinham preparado. Aquele vinho novo, fresquinho, fala sobre revelação. Então, na verdade, Jesus aqui está desafiando o povo a entender que para acontecer algo novo, eu preciso me desprender de algo antigo. E aí começa um paradoxo espiritual. Uma ideia contrária uma contra dentro da gente. A gente começa a orar e jejuar por coisas novas. A gente chega na igreja na virada do ano, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Mas aí a gente declara isso com as nossas bocas. A gente jejua por um tempo novo. A gente declara novas estações. Mas a gente pede a Deus, faça algo novo, mas não mexa no velho. Não mexa não. Está tão acomodado. Se desafie. Não, obrigada. Então eu espero viver com Jesus um padrão de acumulação. Só que Deus não tem para mim e para você nenhuma estação de desequilíbrio. Ele não tem para mim e para você ser um acumulador de tranqueira. Que a gente esconde embaixo do pano, no sótão, naquele armário escondido, no cantinho da bagunça que eu tenho em casa. E começa a colocar o novo para fora, mostrando, olha que lindo. Não, quando Deus vai colocar algo novo em nossas vidas, Ele começa a remover o velho. Deus não é um Deus de acúmulo, Deus é um Deus de sobrepujança. E isso é diferente. O acúmulo é quando eu mantenho o velho sem utilização por baixo do pano. A sobrepujança é quando o novo é tão grande que ele começa a multiplicar na minha vida e se espalhar por todos os lugares da minha história. Isso não é uma quebra com a tradição. Isso é uma quebra com a maldição. Somos um povo de raízes e asas, mas somos um povo que não vive honrando maldições, mas clamando por revelações de um novo tempo. Você está me entendendo? Então Deus não quer que você repita padrões familiares que causam destruição, mas Deus quer que você honre as raízes que geram vida. Não tem ninguém que é tão ruim que não tem nada bom para te oferecer. Às vezes você senta com alguém para conversar, que é uma pessoa extremamente amargurada, desafiadora, mal-humorada. Mas quando você está naquela conversa, por mais que aquilo seja muito difícil, às vezes essa pessoa solta uma pérola. Como Salomão soltava. Porque na vida, tudo é enfado. Ele disse isso em Eclesiastes. Então, ame a mulher da tua mocidade e coma. Coma. Seja feliz, se alimente. O que ele estava ensinando? Aprenda a viver o momento. Então, um cara que estava falando algo amargurado deu uma chave de sabedoria, não deu? Significa que sempre há algo bom para ser plantado na tua história. Então você honra isso. Eu honro aprender que o dia a dia precisa ser valorizado. Mas eu abro mão da amargura. Eu abro mão da falta de fé. Eu abro mão do padrão dele de perda de sabedoria. Você entendeu? Então, nossa história é essa. Não é honrar a maldição. É honrar as bênçãos que Deus derrama e sobrepujar na novidade de vida que Ele me entrega todos os dias. Então, veja só. O problema nunca foi o vinho. Nessa parábola aqui, o problema era o recipiente. O problema nunca é o que Deus derrama, sou eu e você. Oh, Deus, desculpa. Seu maior inimigo é você mesmo. Tem gente que fica o tempo inteiro olhando para fora. Mania de perseguição. Crente, mania de perseguição. Quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Que bicho ruim. Isso não é um vaso, não. Isso é um tonel de amargura. Eu não vou mais não vou na igreja, porque você não sabe. A irmã pisou na minha unha encravada. Todo mundo sabe que eu tenho unha encravada. Alguém mobilizado pelas doenças, pelas dores. Ai, com certeza estão me perseguindo. Porque eu tenho um dom tão grande, tão grande, tão grande. É o ego que cegou. O ego está tão grande que quando a pessoa se olha no espelho não vê mais nada. A não ser o que acredita de si mesmo. Então meu maior inimigo é eu mesma.
É você. Ai, eu quero ter um estilo de vida melhor esse ano. Mas vou comer só mais esse fast food hoje. Só mais um dia. Não, eu vou melhorar. Mas só hoje eu vou ficar mal-humorado de novo. Mal-humorada. Não, amanhã eu perdoo. Mas hoje eu vou ficar aqui na ruedeira. Amanhã eu começo a ser melhor, mas hoje eu vou continuar mandando mensagem para 10 gurizinhos ao mesmo tempo. Só hoje. E o só hoje acaba se tornando a minha rotina. Porque o problema nunca é o vinho. O problema é o odre. O problema nunca é o que Deus dá para mim e para você. É o que nós fazemos com o que recebemos. O problema nunca é o que Deus prometeu. É que muitas vezes nós não nos comprometemos com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cara, sei que estou em pecado. Existe um termo antigo que se usava em cartório, não se usa mais. Eu sei que eu estou amancebado. Isso é, não põe um anel no dedo, que nem a Beyoncé manda, e a Bíblia garante. Mas eu quero ter uma vida de casado, de casada, sem assumir a responsabilidade. Eu não quero passar no papel, eu não quero me expor, e eu não quero dizer eu tenho um compromisso até que a morte nos separe. Aí depois eu me pergunto, por que eu só vivo brigando nesse relacionamento? Porque tudo que eu tenho em casa quebra. Porque o problema não é o vinho, o problema é o odre. Escolhas. Você não precisa de uma festa, você precisa de uma bênção. E você precisa de um papel. Porque eu quero saber se o carro tu não quer no teu nome, rapaz. Quanto mais essa mulher. Tem vergonha na cara. Não é o que Deus quer derramar. Mas é se a gente tem um ambiente para que Ele derrame. Eu tenho um ambiente, Deus, para o novo. Eu tenho um ambiente, Deus, para que o Senhor faça em mim. Eu tenho um ambiente, Deus. Quando algo cai aqui, como é que fica? Porque às vezes Deus está derramando o Espírito na igreja. Deus está liberando uma palavra sobre o altar. E a pessoa está bem. A palavra profética foi liberada. Não aconteceu nada comigo, é claro. Porque o assim diz o Senhor precisa de um assim está escrito. O assim diz o Senhor vem dele. Mas o assim está escrito sou eu, obedecendo o princípio da palavra, para que isso que foi liberado possa fazer casa na minha vida. Precisamos parar de responsabilizar os outros pelo nosso fracasso. Ninguém gosta de mim, você é chato. Você pode melhorar. Tô me sentindo mal, feia. Para de comer doce toda vez que tem um colapso emocional. É isso que está dando espinha na cara. Para de se desculpar. Nós queremos alguém que assuma a responsabilidade pela nossa incompetência. Mas nós somos o odre e ele é o vinho. Troca a padrão do odre que o vinho vai ficar sustentado aí dentro de você. Não é sobre mudar um número no calendário. É sobre mudar uma postura no nosso coração. Deus ama coisas novas. Você gosta? Ele também. Lamentações 3:23, as misericórdias se renovam a cada manhã. Isaías 43:19, eis que faço novas todas as coisas. Então o seu desejo de mudança, de crescimento, de avanço, de cura, de revelação, de acertar o caminho, vem de Deus. Isso vem de Deus em você. Você acorda de manhã com aquele fôlego. Mas não seja seu inimigo. Seja parceiro do que Deus está fazendo. Essa novidade flui dele. Então não tem erro nenhum em você querer novidade de vida quando o ano transiciona. Mas tem erro quando você não quer o processo. Sabe por quê? Porque quem soa mais no treinamento sangra menos no combate. Aceite e abrace o que exige a próxima estação. O que exige? Exige menos murmuração para você se adaptar a ter um padrão de adoração. Toda vez que for murmurar, diga: Senhor, põe trava na minha língua. Exige de você disciplina de ler a palavra. Diga assim: hoje eu não tomo café da manhã enquanto eu não ler a palavra. Eu não li a palavra ainda, é hora do almoço, no almoço também. Eu não li a palavra ainda, cheguei em casa, tá de noite, não janta também. Eu quero ver que se você disser ao seu corpo que ele perdeu a autoridade, se o espírito não começa a governar, é que a gente não quer fazer sacrifício.
Eu não daria nunca certo pra paquerar atualmente. Porque paquera atualmente é curtir uma foto minha no Instagram. Oxente. Me mandou um oi na DM. Um bando de macho frouxo. Cadê as flores? Cadê os sacrifícios? Cadê a madrugada dirigindo atrás? Cadê, olha, eu só tenho R$30, mas eu pago o podrão e a gente divide no meio. Não é sobre o que tem, é sobre o esforço que está envolvido. Vou falar com seu pai, rapaz, vou pedir sua mão em casamento. Olha, eu vou trabalhar mais para ter condições de ser o homem que você precisa. E as meninas hoje, ao invés de procurar virtude, as virtudes estão em outro canto. Então quando tiver a primeira crise, o seu corpinho sarado não vai resolver, minha amiga, mas o seu joelho calejado de oração segura. Quando o menino chorar de madrugada, tiver diarreia até as costas, o que vai resolver é você ser uma mulher santa, que você mesmo cansada vai glorificar o Senhor e dizer obrigada, Senhor, porque eu gerei essa criança toda cagada. Mas não, nós estamos procurando coisas externas para sustentar um coração fragilizado. O problema não é o vinho, o problema é o odre. Não está faltando milagre, está faltando odres que possa receber. Não está faltando casamento, está faltando odre que sustenta relacionamento. Não está faltando provisão, está faltando um odre que quando recebe algo não acha que é seu, sabe que é de Deus e tem a vergonha na cara e diz, pronto, 10%. Não está faltando amizade, está faltando odre que para de querer networking e começa a amar as pessoas de verdade. Não está faltando lugar onde o Espírito de Deus se manifeste. Está faltando um povo santo que clama Abba Pai. E pastor e pastora que deixa de ser popstar, achar que é o dono da coisa toda, parar de achar que é uma oligarquia e começar a entender que isso daqui é a família de Deus. E que isso é sobre responsabilidade e não sobre benefício. Tá faltando é odre, porque o vinho está disponível, mas onde Deus vai poder derramar? Porque velho, gente, não é só pecado não. O velho não é o pecado só, não é só maldição. O velho é uma mentalidade. O velho é um modo confortável de servir. Eu sou contra o ativismo na igreja. Sou totalmente, mas sou contra a vagabundagem ministerial também. Eu vou quando quero. Eu faço quando dá. Eu não tenho compromisso. Não é por conta da igreja não, porque a igreja de Deus sustenta. É porque se você faz isso na casa do Senhor, você está fazendo isso com as coisas à sua volta. E depois culpa a Deus pelas coisas fracassarem. É culpa da sua incompetência. Não incompetência como pessoa. Incompetência em permanecer e se sacrificar. Nada bom se faz sem sacrifício e sem entrega. Quer ter uma posição melhor no trabalho? Sacrifica. Não é assim que a gente faz. Trabalha mais. Estuda fora do horário para chegar com uma competência maior. É a incompetência de viver o padrão de Deus. E essa é uma incompetência o quê? Do conforto circunstancial. Não é porque você não tem a capacidade. É porque você não quer escolher o difícil. Mas tudo na vida é difícil. Casar é difícil. Ficar solteiro também. Escolha seu difícil. Tem desafio as duas áreas. Trabalhar muito é difícil. E não tem trabalho é difícil também. Escolha o seu difícil. Perdoar é difícil. Não perdoar mais ainda. Escolha o seu difícil. Agora sustente a sua escolha. Porque o problema nunca foi o vinho. O problema é o outro. Uma forma engessada de viver a fé. Uma fé que tem que ser do meu jeito. Uma fé da minha circunstância. Um Deus que me serve. Um Deus que faz o que eu quero. Um Deus que eu não posso ter uma luta. Vou desistir de tudo. Meu Deus, se tivesse desistido, o evangelho não tinha chegado a mim e a você. Porque Paulo naufragou, apanhou. Foi rejeitado. Davi teve que se fazer de doido para sobreviver. Ele foi jogado fora da cidade. E quando vieram para tentar Davi e dizer, vamos ver se esse homem, como é que ele está? Ele fez e começou a babar. Aí olharam, meu Deus, é doido, deixa ele. É por isso que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são. De vez em quando estão falando de tu, não gosto de tu. Isso te trata bem, a pessoa te odeia, te ataca. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Querem que você acabe, que dê tudo errado. Estão falando mal, né? Estão fazendo não sei o que. Vão destruir. O diabo está tentando. O tambor está tocando. Porque o problema nunca foi o vinho.
O problema está no odre. Uma dor que você não trata. Um controle que você acha que tem. Você não controla nada, criatura. Tu não controla nem o batimento cardíaco do teu coração. Tu pode usar um Apple Watch e ficar aqui. 1, 2, 3, 4. Se Jesus separou, parou. Aí tu vai fazer o quê? Eu lembro que quando eu era pequena, eu dizia pra minha mãe: mãe, eu não posso pensar que eu respiro. E ela, por quê? Aí um dia eu consegui explicar. Porque toda vez que eu tô respirando, eu começo a contar minha respiração. Aí eu começo a respirar menos e fico doida. Porque se você for controlar a tua existência, você vai enlouquecer. E é por isso que nós pegamos a nossa existência e dizemos: Senhor, tá aqui. Tudo que tenho é teu, Cristo. Tudo que sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Tudo é teu, é dele. O novo significa isso também. Não é sobre uma mudança, não é só sobre pecado. É sobre mentalidade, comportamento. O velho pode ter sido útil. O que você tinha até hoje, você conseguiu controlar tudo com a mão, foi útil até hoje. Se você quer um vinho novo, não vai dar mais conta. Tu acredita? Pois é, novidade. O velho é útil para você permanecer no tempo antigo. Eu nunca esqueço de Carlito Paz contando uma história que Deus tinha confiado a ele uma igreja, a coisa mais linda do mundo. E ele tinha passado uma estação antes de vir para São José dos Campos, cuidando dessa igreja. E o nome do livro é Igrejas que Prevalecem, para quem quiser ler. E ele conta que quando Deus movimenta ele para São José dos Campos, ele tem que ser tudo do zero. Era uma adaptação, Carlito é carioca, as coisas são diferentes. Sabe o que aconteceu? Ele disse que ele começou a ter saudade do lugar antigo, porque o lugar antigo era bom. Repita comigo, bom. Bom. Tem coisa que a gente deixa para trás que é boa, minha gente. Exemplo, bem fubeca. Chocolate não é bom. E se tu faz um jejum, tu não tem que deixar para trás. Não é que o chocolate é ruim não, rapaz, é uma delícia. É porque você fez um jejum. Se fosse por isso, é por isso que tem tão pouco missionário hoje em dia. Inclusive hoje à noite prega um que eu conheço de perto. Sabe por quê? Porque ser missionário significa se dedicar e depender do Senhor. E ninguém quer mais depender de Deus. Só quer que Deus derrame. Mas não quer confiar no meio do processo. Missionário significa entrega. Não significa Instagram. Missionário significa campo. Significa um trabalho escondido que ninguém vê. Não ofertas confortáveis. É muitas vezes o desafio. É o que os apóstolos primordiais viveram. E ele fala que quando ele chega para viver a nova estação, o velho era muito melhor. Mas ele disse: Senhor, eu escolho me despedir do que foi bom e que o Senhor disse que encerrou. Porque agora eu estou caminhando para algo novo. E vejam o que Deus fez na igreja da cidade. Porque às vezes você pode até estar num namorico bom. Você é crente, a pessoa é crente, mas Deus disse: não é essa pessoa. Aí você dá tchau pro bom. Porque você quer o melhor de Deus. Não melhor porque tem alguém melhor, mas porque a vontade de Deus é sempre melhor do que a minha. Percebe? Então, abrir mão do novo, do antigo, é abraçar o novo. Abra mão do antigo, abrace o novo. E odres sempre vão falar para mim e para você de estrutura interna. Romanos 12:2 fala: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Porque odre que não é renovado é odre que já vai ser rompido. E Deus não quer que você se desgaste. Deus quer que você sobrepuje. Sobrepujar é uma medida extra. Eu amo essa linguagem. Quando você rompe, é porque algo foi derramado em você e você não aguentava suportar. Deus quer derramar um vinho novo. Não está faltando vinho. O problema é odre. Porque o sobrepujar é isso aí daqui, ó. O copo sustenta. E ele começa a multiplicar. E a medida é recalcada, sacudida e transbordante. O problema nunca foi o vinho. Muitas vezes o desafio foi o odre. O novo exige, sim, perdas e fé. Quer que eu te prove? Abraão deixou a sua terra e a sua parentela. Moisés teve que sair do palácio. Os discípulos tiveram que largar a rede. Mas a grande verdade é que o Deus que começa com desapego doloroso é um Deus que termina com a plenitude gloriosa. O Deus que conclui às vezes com desapegos dolorosos é o Deus que conclui
com plenitudes gloriosas. Não é nostalgia espiritual isso, gente. É obediência atual. Você quer o novo? Lembre-se, o problema nunca é o vinho. É o outro. É por isso que eu já começo o ano no meu caderninho, Senhor. Eu quero viver algo novo. E vou lá destrinchando tudo que me serviu em 2025, mas não me serve em 2026. As habilidades que me sustentaram em 2025, mas que precisam ser desenvolvidas em 2026. Eu já sei o que eu preciso melhorar esse ano como mãe, como esposa, como pastora, como profissional, como filha, como neta. Faz meu coração arder de novo, como discípula, como serva, como adoradora, como filha de Deus. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim. Aí sim eu posso cantar algo novo, porque o problema nunca é o vinho. O problema é o outro. Deus abençoe. Aí, seguindo a não lógica de hoje em dia, olha aí, o dia que conheci, falei, vou colocar o meu nome nela. Trouxe para casa, irmãos. Minha esposa, uma salva de palmas para Jesus pela vida dela. Você é incrível, Tauana Ferreira. Nós temos dedicado esses dias, sacrificando muitas vezes o nosso descanso. E como você, eu também trabalho fora, né, da igreja. E sei que a maior parte das empresas dão um recesso entre o Natal e o Ano Novo. E deixam esses dias mais off, para que a gente possa ter tempo com a família, planejar, descansar. E eu sei que a maioria das pessoas escolhe viver a maior parte desses dias fazendo o que querem e gastando tempo onde acham que é importante. Mas eu quero em primeiro lugar dar glória para Deus e parabéns para você que está dedicando os primeiros dias do ano a quem é primeiro na nossa vida, a Jesus, ao Pai e ao Espírito Santo. Uma salva de palmas para Jesus. Porque primeiro é quem vem primeiro, e aquilo que nós fazemos primeiro revela a nossa prioridade. Pastor Júlio Vertulo pregou aqui na sexta-feira algo que mexeu comigo. Não é sobre o quanto nós merecemos e nem é sobre o quanto nós pecamos. Se de um lado existe um, entre aspas, crente virtuoso, de outro lado há também um não crente relapso. Mas é sobre Jesus. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça fala sobre ter Jesus como centro na nossa vida. É um princípio que, quando está estabelecido, torna a nossa vida mais coerente com o Evangelho. Porque se Jesus é o centro, todas as minhas escolhas passam por meio dele, pelo caráter dele, pelo entendimento do que ele gosta, pelo entendimento dos seus princípios. Então, quando nós estamos aqui entregando a Deus primícias, quando nós estamos profetizando o que vai ser o nosso ano e ouvindo também dos profetas aquilo que será o nosso ano. Se você veio ontem, você viu que o pastor Wagner Oliveira, ele repetiu pelo Espírito de Deus aquilo que o Júlio tinha pregado na sexta-feira a respeito de deixar a estação do passado e parar de chorar o choro que você está lamentando desde 1980 e tanto, desde 2000 e tanto, desde o mês tal, né? Ele foi muito usado por Deus para confirmar essa realidade. Mas será que a gente está atento à voz de Deus nesses primeiros dias? Irmãos, mais do que ninguém, eu quero que Deus faça milagres na sua vida. A maior testificação do Espírito Santo em uma igreja é
a realização de sinais, prodígios e maravilhas. E essa casa tem sido agraciada por Deus por esse favor. Nós temos visto ao longo dos nossos 4 anos de existência grandes milagres, mas também milagres corriqueiros, milagres do dia a dia. Estava faltando dinheiro para uma conta, aquilo aconteceu, o Senhor trouxe o dinheiro. Eu estava enfermo, o Senhor curou. Tinha um problema relacional, o Senhor entrou com providência. Meu marido se converteu, meus filhos voltaram para Jesus. São milagres do dia a dia que nós temos visto acontecer aqui. Os sinais, a palavra de Deus diz que os sinais acompanharão os que crerem. Aleluia. Mas não adianta acreditar nos milagres sem a contrapartida de viver os princípios. Não é porque o seu milagre depende da sua obediência, não é isso. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Jesus não curou o cego porque ele obedeceu. Não curou a mulher de fluxo de 12 anos porque ela mereceu. Jesus curou porque Ele é a cura. Onde Ele se manifesta, existe cura. É sobre Jesus, não é sobre nós. Não é o nosso mérito. Não é assim, você tem que obedecer para merecer o milagre. Não é sobre isso. Mas quando você obedece aos princípios, não apenas você reconhece de onde vem o milagre, mas você também não desperdiça o que Deus faz através dos milagres. Estão comigo? Muitas pessoas vão experimentar em 2026 uma série de milagres. Mas deixa eu te dizer, o que é que sustenta a vida de um crente? São os milagres? São os princípios. Os milagres, eles geram em nós gratidão. Nem sempre eterna. Algumas pessoas esquecem rapidamente de como chegaram para Jesus quando chegaram. A fé não vem pelo ver, vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de Deus. Nós ouvimos e então enxergamos. E quando enxergamos, testificamos no nosso espírito que a palavra de Deus é verdade, que Deus existe e é galardoador daqueles que o amam, o temem e fazem conhecer a sua aliança. Quem está pronto para viver uma série de novos milagres em 2026? Diga, eu estou. Agora eu vou profetizar sobre você, fica com a mão levantada. Eu profetizo que você não só vai viver os milagres extraordinários de Deus, mas você vai ser obediente aos princípios de Deus e vai revelar Jesus, tanto glorificando a Deus pelos milagres, mas multiplicando os milagres por onde você for, em nome de Jesus. Então quando nós dedicamos a Deus primeiro, primícias, primeiros dias, primeira hora do dia, nós estamos dizendo assim para nós mesmos em primeiro lugar, para Deus e para a sociedade: eu tenho uma prioridade. Pastor, eu já vim profetizando na sexta. A gente está fazendo uma oferta de sacrifício nos primeiros dias do ano. Não é sobre a sexta, é sobre a sexta, o sábado, domingo de manhã, o domingo à noite. Pastor, está dizendo que eu sou obrigado a vir. Eu não estou dizendo que Deus vai condicionar o milagre pela sua experiência ou pela sua obediência. Mas eu estou dizendo que a minha obediência revela onde está o meu coração. Se o meu coração é interesseiro, um dia está bom. Mas se o meu coração é adorador, eu tenho fome e tenho sede de Deus. Eu preciso entender o que Ele está falando. Eu preciso conhecer a sua vontade. Eu estou insaciável enquanto Ele não manifestar toda boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu não desisto de buscá-lo. Essa perseverança, essa força em Deus, que somente através do Espírito Santo nós temos, mas que passa pela nossa decisão. A nossa decisão, eu decido onde eu vou estar, eu decido como vou sentar neste lugar, eu decido como vou me levantar deste lugar, eu decido como vou viver minha semana. Sou eu que faço as escolhas. Deus não vai descer do céu fazer escolhas para ninguém aqui, aleluia. Deus nos deu liberdade para escolher. Então todas as vezes que nós escolhemos mais alinhados à vontade dEle, mais nós revelamos o quanto a nossa vida está centrada em Cristo, amém? Como líder dessa casa, um dos líderes dessa casa, eu quero profetizar que a Farol, Deus, no nome de Jesus, ela vai estar tão alinhada aos princípios da Tua palavra, que nós vamos revelar Jesus nos dias bons e nos dias maus.
nos dias chuvosos e tenebrosos, mas também nos dias ensolarados e de primavera. Eu quero declarar a Deus um compromisso e um pacto contigo em 2026. Que nós vamos ser ainda mais diligentes com as disciplinas espirituais, que nós vamos ser diligentes em manter o altar santo, puro, íntegro e irrepreensível, que nós vamos manter uma liderança sadia, que nós vamos manter uma casa de comunhão para os santos, mas também de envio para os lugares de influência que o Senhor determinou para eles. Eu declaro, Deus, que não faltará azeite nessa botija, não faltará vinho nesse odre, e não faltará desejo de reformar o odre continuamente, até que o Senhor possa depositar mais porções de vinho sobre nós. Pai, eu quero declarar o compromisso com a transparência, com a decência, com a honestidade, com a boa gestão, com o bom trato, com a gentileza, com os frutos do Teu Espírito, da nossa parte como pastores e líderes, como voluntários dessa casa. Nós queremos ter Jesus como centro, porque nós só somos um farol, mas o farol sem luz não brilha nada. Jesus é a nossa luz, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti iluminando o nosso caminho, nos instruindo quanto é verdade, edificando a nossa fé, trabalhando o nosso caráter. Se você concorda com essa oração, diga amém. No final do culto estará ali, ao lado no balcão, 2 livros devocionais lançados por essa casa aqui. Esse aqui eu escrevi sozinho, esse eu escrevi com mais 3 colegas pastores aqui da casa. O que tem a cara da Farol, a multiforme graça de Deus. Quem está lendo está gostando muito, eu estou recebendo várias mensagens. E eu acho que esse princípio de começar o seu dia na palavra de Deus, ele vai mudar o seu 2026. Ele vai preparar o seu odre para aquilo que Deus quer derramar, amém? Quem participou aqui na sexta-feira, por gentileza, diga, eu amei. Quem foi abençoado ontem com o pastor Wagner, diga, eu fui. E hoje, agora e à noite, nós teremos mais essas 2 sessões. A Tauana começou abrindo com essa introdução. Eu vou compartilhar rapidamente com vocês, espero eu, o que faltou da palavra profética de 2026. No culto da virada, eu tinha feito uma live, ela está salva. Que bom que eu fiz antes de ontem, né, a live. Que hoje tem coisas que já aconteceram, que estão ali, a queda de Saul, a queda de governos iníquos, né? E Deus vai levantar governo santo, e hoje nós vamos nos empolgar, mas eu só vou profetizar se houver fé na casa. Se Jesus não tiver honrado na casa, eu não vou profetizar, porque a palavra de Deus diz que Jesus passou por ali, mas não fez muitos milagres, porque não havia fé naquele lugar. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não sou macaco de auditório, não sou bom de animação, não tenho o dom de divertir ninguém. O meu papel aqui sempre foi e sempre será pregar a palavra de Deus. Fui escolhido por Deus no ventre da minha mãe para profetizar, e eu quero exercer bem o meu papel. Então, se você não honrar Jesus enquanto eu estou profetizando, eu paro de profetizar, porque isso não é uma ameaça, é uma promessa, porque eu não sei entreter, gente, eu não sei falar, eu não sei fazer palhaçada, eu não sei contar piadas. Quem me conhece sabe que demora uns 5 minutos para as pessoas entenderem quando eu conto piada. Então eu estou aqui para falar aquilo que Deus comunicou a mim, depois de alguns dias de busca intencional e intensa da presença de Deus, depois de consultar bases proféticas. Então eu preciso de concordância espiritual, porque senão vai ser só mais uma declaração, e eu gostaria que essa declaração se tornasse vida. A palavra de Deus diz em Gênesis, Deus disse, haja luz, e de repente houve luz. Nós estamos com um problema na internet da igreja há 4 dias. Me parece que é um problema externo que está tocando toda a região aqui. Eu queria muito poder falar hoje assim, haja fibra ótica. Amém? Sim ou não? O poder da palavra profética é esse. É você falar e Deus endossar essa palavra e ela se cumprir. Então precisa haver fé na recepção da palavra e obediência. A contrapartida é a obediência, a correspondência. Poxa, ontem eu estava meditando na palavra à tarde, orando, e recebi uma mensagem. E uma mensagem de uma mulher de Deus, que eu admiro, respeito e sei que é uma voz de Deus na minha vida. E ela profetizou coisas sobre o meu ano que são completamente devastadoras. Vai ter volatilidade, mas são devastadoras para o cumprimento das palavras de Deus. Então o que eu digo? Sim, amém, estou pronto, já estou me preparando emocionalmente para o que vai vir.
Porque Deus nunca quer judiar da gente, mas quando Ele diz, abalarei o céu e a terra, Ele está dizendo, eu vou tirar do lugar que está e vou colocar no lugar certo, porque vocês não sabem arrumar a casa, mas eu sei. Você quer uma coisa pior do que você contratar alguém para arrumar a sua casa, e essa pessoa não sabe arrumar a casa, e você tem o arrependimento de ter pago aquela diária, porque ela simplesmente não sabe fazer? Eu acho que às vezes o sentimento que eu tenho é esse, que a gente está tentando arrumar a nossa casa e a gente não sabe fazer. Mas se hoje a gente der espaço para o Espírito Santo, Ele vai entrar e Ele vai arrumar a casa. Mas antes Ele põe as cadeiras para cima, Ele tira as coisas do lugar, Ele vai tirar aquele objeto que está há anos ali sem tirar poeira, aquela prateleira ali de cima que ninguém passa um pano, aquele vidro que é muito alto e precisa pegar um andaime, uma escada não serve. Deus não tem preguiça de arrumar a nossa casa, aleluia! A palavra de Deus é irrevogável, repita comigo, irrevogável, irrefutável, imutável, suficiente, carrega autoridade e supre necessidades. Quem pode dizer, eu creio nessa palavra? Falamos sobre isso no dia 31, que o ano de 2025 foi um ano de processos, e que havia uma ação necessária da nossa parte, domar a nossa língua. Processos, para quem foi aprovado, vai gerar em 2026 promoção. E todo mundo gosta de promoção, sim ou não? Eu gosto até de promoção no mercado, promoção no shopping, a gente gosta de promoção. Porque promoção é coisa boa. Quando você passa pelo processo, você é promovido, você é levantado para cima, você se torna atraente, amém? A sua língua, quando foi dominada pelo Espírito Santo, trouxe favor de Deus. Então, à medida que você foi sendo dominado pelo Espírito Santo e não revidou aos ultrajes, às ofensas, às malignidades, Deus se levantou para te defender. E o que aconteceu? Seus inimigos tentaram destruir você, mas eles é que foram destruídos. E o nosso inimigo não é carne ou sangue, mas são estruturas de principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E que usa sim pessoas frágeis, que usa sim pessoas limitadas, e que usa sim pessoas desobedientes e rebeldes. E essas pessoas, elas vão precisar ser julgadas por Deus, sim. E eu e você não podemos fazer nada com isso. E nós, quando vermos eles sendo julgados, não temos que ter alegria no julgamento. A palavra de Deus diz que nós devemos ter piedade, misericórdia. Está escrito. Nós não ficamos felizes quando o ímpio está sendo provado. Nós ficamos felizes quando o justo está sendo provado, porque nós sabemos que a impiedade produz injustiça, mas a piedade produz a justiça de Deus. Quem pode dizer um amém? Deus, levante sua mão, eu vou orar por você. Nós estamos nos convertendo aqui nesse culto, nessa manhã. Torna o nosso coração piedoso, torna o nosso coração justo, justifica os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas limitações. Não leve em consideração a nossa carnalidade, não nos deixe celebrar o tratamento que o Senhor terá com aqueles que se levantaram para oprimir o seu povo. Nós declaramos em nome de Jesus que os inimigos de Deus serão abatidos, principados e potestades que não foram ainda vencidos no ano de 2025, serão vencidos no ano de 2026. Mas as pragas, repita comigo, pragas não chegaram à minha tenda, porque Deus condenou todas as flechas lançadas contra mim. Esmagado eu fui, diga esmagado eu fui, mas agora tem azeite e tem vinho, azeite e vinho, óleo do Espírito, unção para prosperar e alegria sobre os frutos que o Senhor está dando. Então nós temos gratidão e nós temos também um pedido de perdão, porque muitas vezes no meio dos processos, a nossa humanidade nos conduziu a alguns pecados, e nós não somos perfeitos. Existe alguém aqui perfeito? Levante sua mão. Todo mundo aqui é dependente da graça de Deus? Essa é a consciência que temos, amém? Então levante a sua mão bem alta agora e diga, perdão, Pai, por todas as vezes que as minhas limitações atrapalharam o teu processo. Amém, Jesus. Fechou 2025? Vamos abrir o livro de 2026, Farol? Você chegou numa igreja profética. Nós não queremos saber do que vai acontecer em 2026 quando a gente abrir o jornal. A gente quer saber hoje. A gente quer saber hoje.
Porque se a gente souber hoje, a gente vai se preparar e vai corresponder a Deus. Amém? 2026 é o ano dos remanescentes. E como remanescente, nós temos a imagem de Noé. Noé ouviu de Deus, construiu uma arca. Fazia sentido construir uma arca. Uma arca tão grande que levou muito tempo para ser construída. Eu me sinto Noé muitas vezes. Você se sente o Noé? Deus te dá alguns projetos que você fala, não faz o menor sentido na prática. Há pessoas que só sabem viver de alma. Pessoas que só sabem viver de alma, elas não conseguem receber revelação do Espírito, elas não conseguem discernir o que Deus está fazendo e falando. Elas são completamente reativas à dopamina, mas elas não são reativas ao Espírito. Elas são influenciadas pelo evangelho coaching, mas elas não são influenciadas pelos princípios da palavra, elas não deixam os princípios entrar. Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser amantes da palavra de Deus. A palavra de Deus tem revelações. E Noé disse, Deus disse a Noé, olha, construa uma arca. Eu me lembro que quando chegamos aqui, isso aqui não era uma arca, isso aqui era uma terra sem forma e vazia. E o pior é que nem o Espírito de Deus habitava aqui, até a gente fazer a primeira oração e consagrar esse lugar. E eu me lembro que era um lugar devastado, e era um lugar vazio de gente também, porque nós éramos poucas pessoas. A nossa antiga casa, onde nós ficamos quase 2 anos, ela tinha 150 metros quadrados. Hoje nós estamos em 4.300 metros quadrados. É um pouco diferente. Só que administrar tudo isso com 150 pessoas também é difícil. E ter fé para restaurar esse lugar não foi fácil. Mas eu vi que todos aqueles que entenderam a visão de Deus na época e foram seguindo as direções, foram entrando nos desafios, Deus foi promovendo. Porque Deus não é devedor dos homens. Deus não tira nada de ninguém. Deus não está precisando da nossa ajuda. Ele está querendo a nossa obediência. Nós ouvimos a Deus e fomos nos movendo. Ainda estamos, não paramos não. Vamos continuar. Vai ter desafio em 2026, aleluia? Quem está pronto para obedecer, diga amém. Hoje alguns que Deus já mudou realidades estão mais dispostos ainda, porque eles estão com a fé edificada. Mas aqueles que ainda não tiveram chance de obedecer, fiquem atentos, você vai ter. Juntos ao que Deus está fazendo. O ano dos despojos, nós lembramos de Josué. Josué, ele não conquistou a terra prometida em alguns dias. Ele conquistou a terra prometida em 40 anos. A fidelidade de Josué a Moisés, a fidelidade de Josué ao processo de Deus, levou a ele uma estratégia de despojar o inimigo. A sua fidelidade dos anos que se passaram não está sendo desperdiçada nem jogada no lixo pelo nosso Deus. Esse ano é o ano da gente despojar. Quem quer despojar? Levanta a mão. Quem quer despojar? Sabe o que despojo exige? Uma dose extra de fé. Quando Josué olha para aquela cidade fortificada, ele precisa ter fé e estratégia para chegar naquele lugar e despojar o inimigo. Esse ano é um ano de sabedoria. Sabedoria que vai fazer com que a gente una essa obediência divina ao temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está em Provérbios 9. O temor do Senhor é o que alimenta a sabedoria em nós, amém? Mas o temor do Senhor também nos traz a estratégia, está em Provérbios 8. Estratégia também envolve sabedoria humana. Eu temo ao Senhor e os seus princípios. Legal, e agora? O que você vai fazer? Qual é a campanha que você vai fazer? Qual é o voto que você vai fazer? Qual é a oração de madrugada que você vai fazer? Qual é a profecia que você vai declarar sobre sua casa? Qual é o tratamento que você precisa fazer? Qual é o exercício físico que você precisa colocar na sua agenda? Qual é o tratamento de saúde, cuidado com você que você precisa ter? Qual é o ministério que você vai se envolver? Onde você vai ser fiel? Entendem? A sabedoria divina, que é o temor do Senhor, ela exigirá de nós em 2026 uma contrapartida em obediência estratégica. Há pessoas que só querem ter estratégia. Essas são humanistas, elas não confiam em Deus, elas confiam no que elas sabem fazer. Sabe, dia 11 agora, dia 10 agora, no sábado, eu estarei dando estratégias do céu, mas também da terra, sobre gestão financeira.
Nós temos ainda, acho que 30 vagas. Faça a sua inscrição hoje ao final do culto com a pastora Rita. Por que eu faço isso logo no começo do ano? Porque teve gente que não conseguiu vencer em 2025 suas finanças. Elas ainda são um grande demônio. Elas são ainda um grande pesadelo. Elas ainda tiram o sono dos crentes. Não pode tirar sono de crente. O crente, como dizem em Salmo 4:6, ele precisa dormir bem. Eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo. Aí vamos lá, ano de sabedoria de Deus. Eu vou obedecer os princípios de Deus. Eu vou ser um dizimista fiel. Eu vou ser ofertante. Tá, se você for um dizimista fiel e ofertante, mas se você não acordar cedo para trabalhar, não chegar no horário no trabalho, não tem sabedoria humana nisso. É um ano em que Deus vai duplicar o seu trabalho. Em que sentido? O seu trabalho, o trabalho de Deus, vai ser duplicado sobre o seu trabalho. A sua correspondência a Deus vai ser multiplicada em bênçãos. Então você vai produzir o dobro do que você produziria sem o temor do Senhor. Mas você vai precisar aprender a produzir, vai precisar aprender a estabelecer processos, vai precisar aprender a gerir tempo, vai precisar aprender a procurar novas oportunidades. Vocês estão comigo ou estão com preguiça de dizer amém? Estão comigo? Então um ano onde nós vamos precisar enfrentar os problemas com a sabedoria de Deus, mas também com as estratégias que Ele vai nos dar. Então sábado eu vou estar aqui dando estratégia para vocês, endividados, vocês vão fazer isso. Pessoas que têm dinheiro, vocês vão fazer aquilo. Não vão investir nisso aqui vai ser volátil, vão investir naquilo lá. Nós vamos obedecer princípios bíblicos, Deus vai honrar e vai fazer milagre. Nós encerramos 2025 com vários testemunhos, e um dos mais marcantes para mim foi um irmão que o ano passado nos procurou, e depois de participar dos seminários de finanças e também obedecer aos princípios bíblicos, ele foi fiel o ano inteiro e não viu nada acontecendo. Mas no dia 31 de dezembro, ele quitou uma dívida enorme, com um valor bem pequenininho, limpou o nome e ainda ganhou um presente do céu, no valor daquilo que ele tinha pedido emprestado, porque Deus é um Deus de detalhe, como disse o pastor Wagner ontem aqui. Quando nós obedecemos a Deus e nós confiamos nele no processo, quando nós agimos com sabedoria de Deus, temor do Senhor, mas também quando nós aplicamos o conhecimento humano daquilo que Ele nos permitiu saber. Toda a ciência foi criada por Deus. Pare de preconceito com as coisas que você precisa aprender. Inteligência artificial, vou falar sobre isso depois. Técnicas de gestão, formas de maximizar recursos, tratamentos médicos, por que não? Deus é o Deus da ciência, repita comigo, Deus é o Deus da ciência, Ele é o dono, Ele governa. Ano de favor, eu vejo assim José nesse papel de favor. Tem coisas que nós não vamos precisar fazer, o favor de Deus vai chegar antes de nós. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Mas também um ano de anatote, não são frações atendidas, não, são orações atendidas. A gente vai estabelecer esse aquário aqui esse ano como nosso aquário da salvação, dos pedidos que nós vamos fazer de oração esse ano todo. Então nós vamos substituir aquela urna, depois nós vamos higienizar bem esse aquário, que nós estamos profetizando os meses aqui, nesse final de semana. Hoje nós vamos profetizar os últimos 3 meses do ano, tanto de manhã quanto de noite. E quem aqui já foi abençoado por esses momentos finais de profecia? Nós estamos gravando tudo para depois colocar para vocês na internet, para vocês serem edificados mutuamente durante o ano, sabe? E aí nós vamos colocar aqui todos esses pedidos de oração durante o ano, e nós vamos no final do ano ungir todos eles, e nós vamos ungir com gratidão, porque Deus vai ter recebido esses pedidos e vai trazer respostas. A palavra de Deus em Apocalipse diz: encham as taças de oração, encham os cálices de oração, encham, até que um dia eu vou derramar com respostas. E qual é o nome do ano de 2026? Ano das respostas do céu. Então é um ano onde nós vamos gerar favor, através de orações respondidas. Quem chorou em 2025, vai colher promessas cumpridas em 2026. Quem foi semeando, chorando, sofrendo, mas fiel a Deus e ao processo, não fiel à sua alma, não fiel à sua vontade, fiel a Deus e aos processos. 2026 é ano de celebrar a colheita sorrindo. Eu quero e profetizo que a cara da Farol vai mudar. Até nas redes sociais nós vamos ver isso, pela fé em nome de Jesus. De
pranto e lamento para júbilo e alegria constante, em nome de Jesus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você concorda comigo? Diz um amém mais alto, porque eu ainda tenho 4 slides, aleluia. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra. Eu profetizo, e gravem bem, haverá tremores no céu e na terra. Isso também envolve tremores geográficos, físicos. Porque todas as vezes que Deus está fazendo algo na estação, Ele antes trabalha na natureza. Ele fala aos profetas e Ele manifesta na natureza. Perceba que a primavera é o tempo onde muda uma estação espiritual de seca e vai para a estação de frutos e flores. E isso acontece lá em Israel, em um tempo chamado tabernáculos. Ele habitou entre nós. Ele tornou as nossas sementes em frutos e flores. Farei tremer todas as nações. Alguém está começando a ver algum agito entre as nações já? Alguém leu o jornal ontem? Alguém viu a notícia que um ditador foi deposto? Alguém viu isso? Isso foi dia 3 de janeiro, mas foi profetizado dia 25 de agosto do ano passado pela Cindy Jacobs. E tem mais, é só o princípio. Mais nações terão a mesma experiência. E uma nação vai contra a outra, porque a palavra de Deus diz em Ageu: o desejado de todas as nações virá, e ele encherá a casa de glória. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos exércitos. A glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E eu darei paz. A paz no meio das amotinações, a paz no meio das tribulações, a paz no meio das guerras das nações. O mundo vai estar preocupado: o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o meu país? E Deus vai dizer: foi a igreja da Venezuela que depois um grande ditador, é a igreja de Cristo que vai sustentar o povo em paz. Se você confia em política, se você confia em governo, eu quero te dizer: não somos da direita, não somos da esquerda, nós somos do céu. E no céu nós estamos guardados em todas as promessas de Deus. E eu não falo isso da perspectiva de alguém que não tem um pensamento político. Eu não falo isso da perspectiva de alguém que não entende sobre política. Eu concordo que tem um lado que tem muito mais semelhança com os valores e os princípios de Deus. Mas eu não idolatro homens, não idolatro partidos, não tenho segurança em presidente A ou B. A nossa segurança é o céu. A nossa resposta virá de Deus. Todos os montes concorrerão ao monte santo do Senhor. Eles chegarão e se ajoelharão a Deus. Não tem bom, tem um só que governa. Não tem nenhum que está acima dele. O céu e a terra são governados por um só: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o presidente dos presidentes, o juiz dos juízes, o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o professor dos professores. Para de ficar arrumando treta e começa a despojar os inimigos através do poder da oração. Começa a declarar as palavras de Deus. Uma vez mais: abalarei o céu e a terra. Mas saiba, meu filho, o ouro e a prata são meus. Enquanto eu estou chacoalhando o mundo, eu estou fazendo transferência de riqueza. Eu estou tirando do ímpio e colocando na mão do justo. Eu estou resolvendo problemas que você não ia conseguir resolver, que as suas crenças não iam conseguir resolver, que as suas opiniões não mudam nada. Próximo. Hebreus, a palavra de Deus diz que aquela voz que moveu a terra prometeu dizendo: eu uma vez mais sacudirei. Dá uma balançada. Eu não sou muito bom de balançar, mas dá uma balançada aí. Mais forte, pega a pessoa que está do seu lado, dá uma balançada. Eu não vou sacudir só a terra, eu vou sacudir também o céu. Significa: as coisas abaláveis serão abaladas, porque as coisas inabaláveis ficarão inabaláveis. Temos que tomar cuidado em 2026 com a confiança que nós colocamos nas coisas abaláveis. Cuidado.
Cuidado em confiança no chefe, no emprego, na estabilidade, na empresa, na poupança, na previdência. Cuidado com a confiança no político, cuidado com a confiança no pastor, no líder. Coloque a sua confiança em Deus, na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Nossa confiança tem que estar na palavra de Deus. A palavra de Deus não mente. Eu não quero ser o fim de ninguém, eu declaro sobre essa casa. Eu quero ser uma fonte de inspiração. Podem seguir Jesus como eu estou seguindo, mas por favor, não coloquem em mim a expectativa de que eu seja Deus. Eu removo de mim essa carga, e removo de você essa expectativa, porque nós temos um Deus a quem todos nós prestaremos contas, inclusive eu. E olha que a palavra de Deus diz que a quem Deus muito deu, muito Ele cobrará. Se Deus está dando muita confiança para mim, eu vou ter muita coisa para prestar contas. Quando eu olho a maneira como as pessoas acreditam na gente, cumprem chamado, eu falo assim: meu Deus, pega firme, Jonatas. Nem pense em sair de casa sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar o Espírito Santo. Quando você se sentir desanimado, não está na hora de vazar, está na hora de buscar o Espírito Santo. Vamos embora. Aleluia. Próximo. Tudo que pode ser abalado será. Isso foi profetizado dia 31, não foi de profetizar dia 3 não, viu, irmãos? A paz que nós vamos precisar respeitar nesse tempo tem a ver com a nossa atitude de parar de arrumar encrenca. Não tem tempo para encrenca em 2026. Tem tempo para pegar essa energia toda e derramar em clamores, súplicas, busca por sabedoria, busca por conhecimento. Em vez de você ficar arrumando briga ou tempo de fofoca com a vizinha, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um curso. Ai, não tem como. Vai fazer então um exercício, corre na lagoa. Não correr. Pastor, a minha língua, sabe, eu não consigo colocar ela dentro da boca. Faz o seguinte, começa a correr, treina a panturrilha, que você vai ficar tão cansado, não vai querer falar. Dá estratégia para o teu povo cumprir a tua palavra esse ano, Senhor. Que eles parem de arrumar encrencas. Ah, mas eu não concordo com o namoro de fulano de tal. Quem sou eu para concordar com o namoro de quem quer que seja? Cuida da sua vida e para de arrumar encrenca. Aleluia. Essa palavra é digna de um glória a Deus, amém? Cada um no seu quadrado, ado, aleluia. Justiça social deveria ser a nossa energia gasta, e não justiça própria. Não, aprontaram comigo, é mesmo. E o que você fez? Sabe o que eu fiz? Eu perdoei. Dei os limites, estabeleci os limites claros que também precisam ser estabelecidos, porque perdoar não significa conviver. Ainda mais quando conviver significa ter que perdoar 70 vezes 7 todos os dias. Nem todo mundo está nessa espiritualidade ainda, não é mesmo? Perdoa, dá um tempinho, vai estudar a Bíblia, cuida da sua vida, abasteça-se da palavra, busque comunhão com os santos. Aí alguém me falou assim: eu vou parar de vir na Farol, porque tem um irmão que eu não gosto muito. Bom, se você não consegue sentar naquela ponta enquanto o irmão está na outra ponta, tem um problema com você, você vai arrumar encrenca em outra igreja também. Justiça social não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que você faz com o que fizeram com você. O que você está buscando? Eu estou buscando uma melhor versão minha, e você? 2026 eu vou viver minha melhor versão de pai, de marido. Sabe qual foi meu feliz ano novo para minha esposa e para os meus filhos? Feliz ano novo. Esse ano vocês vão ter um melhor pai, um melhor marido. Sabe como é feliz ano novo para vocês? Vocês vão ter o melhor pastor dessa cidade aqui, em nome de Jesus. Eu vou ser mais crente, eu vou ser mais espiritual, eu vou orar mais por vocês, eu vou ter mais sabedoria para lidar com os problemas, eu vou ter mais gestão, eu vou criar mais processos para ajudar a nossa casa. Pode contar comigo, vocês vão ter a minha melhor versão, em nome de Jesus. Porque eu não quero saber de criar justiça sobre você, eu preciso criar um padrão de justiça sobre mim. A palavra de Deus diz que só há um juiz, e esse não se chama Jonatas, e nem tem o seu nome. O juiz dos juízes se chama Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Está em Romanos. Só há um que pode julgar. É indesculpável quem julga. Quem julga, julga a partir da sua opinião, não julga a partir da opinião divina. E o único que conhece som dos corações se chama Deus. Só Ele sabe as motivações, ninguém mais. Ninguém sabe porque agimos. Até o pecado
quando é cometido, você e eu não temos condição de julgar. Nós temos condição de abraçar e de levar para um lugar de perdão, de restauração. Porque até isso é um lugar de queda, é um lugar onde houve um trauma talvez, houve um abuso, houve uma dor. E se você olhar com os olhos de Jesus, você vai olhar com amor e com desejo de restauração e não com desejo de execução. Oh Deus, aumenta o amor nessa casa, porque quando aumenta o amor, diminui o juízo. E a palavra de Deus diz que a graça, a misericórdia triunfam sobre o juízo. Eu proíbo na autoridade do nome de Jesus crescer nessa igreja um espírito de crítica e de juízo, de opiniões humanas. Nós profetizamos que viveremos das palavras que saem da boca de Deus e não das palavras que saem da boca de pessoas humanas. Alegria no espírito. Já me deu alegria só de viver em paz e não fazer justiça própria e não precisar ser juiz sobre a vida de ninguém. Já me deu alegria em você. Alegria é um fruto do Espírito. Nós vivemos a alegria de Deus, amém? Não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito. Vamos para o próximo. Olha o que Deus diz sobre 2026. 2026, Deus vai tirar da sombra os remanescentes e tirar do poder os perversos. Tem alguém aqui com fé? Tem? Então fica de pé. Você sabia que o Brasil vai começar 2026 com a maior carga tributária de todas as nações? Quem sou eu? Você sabia que o país que a gente está hoje inserido, que a gente paga impostos, que a gente vive, que a gente vota, esse país tem a maior insegurança jurídica das democracias, que ainda se chamam democracia. Uma coisa, um dia é lei, no outro dia a lei muda. Isso faz com que investimentos saiam do país, empregos deixem de ser gerados. E você sabia que eu e você fomos chamados por Deus para destruir aquilo que destrói a paz da nossa nação? Prova para mim, pastor. Jeremias. A palavra de Deus fala em Jeremias que orem pela paz da sua nação. Se ela tiver paz, você terá paz. Ore pela prosperidade da sua nação. Se ela tiver prosperidade, você estará próspero. Quem ama a sua nação? Irmãos, eu amo essa nação, porque para mim não é o melhor lugar para viver, vou ser bem honesto. E nunca me faltou chance de morar em outro país. Em 2011 eu tive a chance de ficar no lugar onde eu fiz seminário, que foi os Estados Unidos, que é um país que eu amo. Mas o Senhor me disse: eu vou tornar o Brasil uma terra amada e casada. Isaías 62. Volta para o Brasil e cumpre tua missão. Você ama o Brasil? Talvez um dia você será enviado como missionário para outras nações, mas antes você vai ser preparado aqui nessa nação. Deus está te forjando. Levante suas duas mãos e nós vamos profetizar um governo justo sobre a nossa nação. Mas eu não consigo profetizar isso sozinho. Não é uma oração agora silenciosa, é um clamor. Nós profetizamos a queda de todo ditador que há na nossa nação. Nós profetizamos a queda de todo poder e autoridade que não está espelhado na autoridade de Jesus na nossa nação. Nós profetizamos que toda liderança Saul será substituída em 2026 por uma liderança de Davi. Nós profetizamos a queda dos perversos, nós profetizamos redenção do Brasil, nós profetizamos que venha o reino de Deus, nós profetizamos que o céu encontre a terra, nós profetizamos que o temível de Israel seja conhecido no Brasil, nós profetizamos algo novo, porque Deus está abalando o céu e a terra. E como igreja, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos orar, nos arrepender dos pecados e a nível pessoal. Agora, nós vamos nos desvencilhar. Diga: eu me desvencilho de todo pecado cometido pelas autoridades da minha nação, toda corrupção que ainda há em mim, toda mentira, todo jeitinho brasileiro,
todo orgulho, imoralidade sexual, eu me desvencilho na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Dê glória para Deus.